cabeça, fechar os seus olhos. Queria que você orasse comigo, tá? Para que essa noite Deus pudesse se manifestar através da sua palavra também. Então eu queria que você pedisse ao Senhor para que a graciosa presença dEle viesse aqui, estivesse conosco, na verdade continuasse conosco. Pai, nós oramos aqui e nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, fala conosco através da tua palavra. Eu sei que o Senhor já está aqui, eu te peço que o Senhor possa permanecer, que o Senhor possa continuar. Eu oro para que anjos ministradores estejam nesse lugar, eu oro para que a tua presença possa se manifestar de uma maneira especial essa noite. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, faz a tua vontade aqui, Senhor. Cumpre o teu querer aqui. Não é mais uma palavra, não é mais uma mensagem, mas eu acredito que é algo do teu coração para a tua igreja, Senhor. Que toda expectativa em homens caia agora por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo que o nosso coração programa possa agora ser colocado segundo aquilo que está no teu coração. Que todo olhar que rouba o olhar que é do Senhor, que Ele possa agora se voltar para ti. Como diz a tua palavra, olhai para Ele e sereis iluminados, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor Jesus é aquele que pode conduzir as nossas vidas, como diz a palavra, só Ele tem palavras de vida eterna. Que essas palavras venham sobre nós essa noite, eu peço isso em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, boa noite, tá? Gênesis capítulo 28. Tem uma canção que, eu não sei se você conhece, eu não sou bom de cantar, não sei se dá para o Eduardo ajudar, que é uma canção do Kleber Lucas, que eu acho ela muito bonita, e ela começa... Tu canta, Eduardo? Vai. Eu preciso aprender um pouco aqui. Se você sabe, cante conosco. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração e diga isso. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando
sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Esses dias eu tava em casa e eu fechei a porta do quarto e eu não sei você, mas geralmente final de ano parece que a força vai acabando. Quem sente isso? Vai chegando novembro, você já vai ficando cansado, né? Você vai descansando, porque você começa a fazer a dieta, a programação de janeiro, né? Eu mesmo hoje olhei para minha esposa e disse: amor, tu acha que eu estou mais gordo? Porque eu já comecei a fazer uma dieta para engordar. E ela disse: meu filho, tem 2 dias que tu tá comendo e já quer engordar. E eu tenho uma meta de engordar 7 quilos até o final do ano, né? 7 quilos. Aí eu tô com medo porque não vai ter roupa, né? Eu digo, meu Deus, não vai caber na roupa. Talvez você faça suas metas e você começa o ano, você se programa. E aí chega maio, junho, julho, agosto, setembro. Quando chega em novembro, você já está morto. Muitas das vezes cansado, você já está pedindo para... Tem irmão na igreja que quando o pastor diz assim, chegou dezembro, o pastor está de férias, irmão some. Desaparece. Ele nem vem mais na igreja. E você cansa. E eu estava em casa, eu falei para minha esposa, eu disse, amor, estou cansado. E foi 2 anos assim no Jaderlândia, né, para implantar o campus, e 2 anos de trabalho. Foram 2 anos assim bem difíceis. E eu cheguei um dia em casa e disse assim, estou cansado. Cansado fisicamente, cansado mentalmente, cansado espiritualmente. Porque tem gente que acha que vida de pastor é só coisa boa. E agora mesmo nós acabamos de ver 2 pastores da Assembleia de Deus e uma pastora da Quadrangular que se suicidou alguns meses atrás. Eu acredito que a pastora tem 15 dias que ela se suicidou e 2 da Assembleia, eu acho que tem um mês que eles fizeram isso. E vida de pastor não é fácil. E eu entrei no quarto, fechei a porta, peguei minha Bíblia, comecei a ler a Bíblia e fiquei ali. E eu lembro que eu peguei e eu comecei a cantar essa canção, porque eu lembrei que essa canção, ela é desde a época que eu me converti lá na Quadrangular com o pastor Valdir Batista. E eu lembro que às vezes eu chegava triste na igreja e ele vinha com aquela vozona dele, e ele cantava essa canção e eu saía de lá, meu Deus, cheio de Deus. E eu lembrei da canção e comecei a cantar dentro do quarto. Eu comecei a cantar e eu não sentia nada. Não sentindo nada, sem aquele vigor e ali, por um instante assim, eu senti como se uma mão, ela descesse assim, pelo teto da casa. E aquela mão, ela pegasse assim no meu peito, sabe? Gente, foi um toque assim, fenomenal. Quem já foi tocado por Deus aqui? Pastor, eu já fui tocado. Você sabe o que eu estou falando. Estou falando de... É tipo assim, a gente tem que ter muito cuidado com aquele tradicionalismo, com aquela religiosidade, com aquela coisa muito forçada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquela brisa, aquela coisa suave, aquele toque que você diz assim, eu sei que é Deus. E eu estava ali no quarto, eu senti aquela coisa me tocar. E eu senti o meu peito fazer assim, ó, como se ele se abrisse. E eu senti uma paz, aquela paz que a Bíblia diz que é a paz que excede todo entendimento. E eu lembro que quando eu comecei a sentir aquela presença maravilhosa, parecia que da planta dos pés ao alto da minha cabeça, era como se uma força ela fosse me tocando e me trazendo novamente vigor. E eu me senti renovado. E foi algo assim que eu não falei em línguas estranhas, eu não gritei, eu não sapateei, eu não pulei da cama, eu não quis pular pela janela do apartamento, não. Eu levantei e eu até saí do quarto, eu acho que, não sei se a minha esposa percebeu. Eu saí do quarto e eu até disse para ela, amor, eu tô com vontade de cantar, com vontade de ouvir música, eu tô com vontade de amar, eu tô com vontade de ser melhor, eu tô com vontade de ser um marido melhor, um pai melhor, um homem melhor, um filho melhor, um cidadão melhor. Eu pude me ver ali e eu pude me sentir, tocado por Deus. Por que eu tô falando isso? E eu na verdade, eu vou seguir aquilo que Deus está tocando no meu coração. Eu queria que você saísse de Gênesis e fosse lá para Atos. Atos capítulo 2, tá?
Você sabe que, baixa só um pouco aí, Eduardo. Quem conhece a história da nossa igreja? Quem está aqui essa noite conhece a história da nossa igreja? Desde o comecinho dela, quem conhece? Você sabe que um dia estava tendo uma vigília ou uma oração, eu não sei se era uma oração de meio-dia ou se era uma vigília na Assembleia de Deus, ali na esquina. E nessa oração, algumas irmãs, eu admiro tanto as irmãs da Assembleia, que são irmãs de oração, e no meio dessa oração houve uma profecia de que aonde era a Cascavel Veículos, no lugar da Cascavel Veículos haveria um avivamento. Para quem não sabe, essa história, ela faz parte da história da nossa igreja. E alguém profetizou ali naquela oração que aqui nesse prédio ainda era uma loja que vendia carros, acho que caminhões, e que nesse lugar haveria um avivamento. E naquele período, a igreja ainda estava, eu acho que lá na El Shaddai, lá de trás do Boticário, não era, pastor Tiago? Eu acho que ali por detrás do Boticário. E eu lembro que, por coincidência e por uma vontade de Deus, o pastor Ricardo alugou esse prédio, sem, eu acho, acredito, sem saber da história. E a igreja, ela se iniciou ali do lado, aonde um espaço com alguns ventiladores, um som. Cadê o Anilton? Pastor Anilton no som. E nós tínhamos um som. E a igreja começa uma história. Alguns irmãos começam uma história. E eu lembro que na época que eu cheguei, há 10 anos atrás, logo depois que o pastor Heber assumiu, eu acredito que tinha um mês que o pastor tinha assumido a igreja. Eu acho que tínhamos em torno de 60 a 70 irmãos, não era, pastor Israel, pastor Tiago? Eu acho, acredito que esse tanto de pessoas. E nós começamos uma caminhada de busca de Deus. E o nome da igreja passou a ser Igreja Batista Adoração. Primeiro era Ministério da Adoração, depois passou para a Igreja Batista Adoração, quando nós entramos debaixo da cobertura do pastor Joaquim. Você vai entender porque eu estou contando essa história. E eu lembro que na época, pastor Heber era um menino, pastor Tiago um menino, pastor Alexandre um menino, eu um menino, todas as pessoas que faziam parte da liderança dessa igreja eram meninos. E eu estava me olhando agora no espelho sem cabelo. Rafael lembra dessa época, Rafael era um meninão, ele e a Silmara. E eu estava me olhando no espelho e eu falei, meu Deus, eu estou ficando velho. O tempo está passando. Mas na hora que eu me olhei no espelho, o Espírito Santo ele disse algo ao meu coração. Ele disse assim: existe um legado dentro de vocês que foi derramado ao longo dos anos. E essa nova geração, ela precisa saber por que é Batista Adoração. Porque a grande maioria das pessoas que chegaram pós esse movimento, elas conheceram uma igreja estruturada. Uma igreja com som de qualidade, uma igreja, talvez você conheceu a igreja pelo YouTube, pelo Face. Talvez você se achegou a esse lugar por causa do nome que a igreja chegou a ter. Mas eu quero te dizer que antes de toda essa história, existia um povo faminto que buscava a Deus nesse lugar e que ainda busca. Você sabe que quando arrancaram o carpete, tinha um carpete ali e o pastor teve que arrancar o carpete para trocar por outro, porque o carpete estava manchado de lágrimas. Tinham poças de lágrimas no carpete. E nós tivemos que trocar o carpete, porque aquele carpete estava velho demais. E a maior dor do meu coração foi que quando eu cheguei, já tinham jogado o carpete fora. Porque o meu desejo era cortar um pedaço e levar para casa. E eu ia guardar. Porque aquele carpete, naquele lugar foi derramado lágrimas. Sabe, vidas se derramaram nessa casa. Eu lembro que nós vivemos um tempo nessa igreja, aonde as pessoas elas entravam e elas sentiam a presença de Deus de uma forma tão poderosa, que elas diziam: como pode meninos ter uma responsabilidade tão grande? É porque Deus estava nesse lugar, Ele está nesse lugar. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Nós estamos no primeiro dia, acredito, no primeiro culto do ano. Esse é o primeiro culto do ano. A
sua vida ela vai se definir daqui para o final do ano. Mas nós, pastores, temos uma responsabilidade de te dizer que existem coisas na sua vida que só vão ser destravadas se você for tocado por Deus. Você sabe que aqui em Atos, olha só Atos capítulo 1. Lá no capítulo 1, bora ler logo o capítulo 1 rapidinho. Capítulo 1, versículo 4. Você sabe que Jesus, ele morre, ressuscita e ele aparece aos discípulos aqui. E aqui no verso 4 diz assim: e comendo com eles, lhes determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa a qual disse ele: de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Essa promessa está lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, que é a vinda do Espírito Santo. Jesus ele chega para os discípulos e diz: olha, não saiam daqui até que do alto desça sobre vós o Espírito Santo, que vai revestir vocês com poder. Você sabe o que é interessante aqui? E se você parar para olhar, você vai perceber. Jesus havia andado com esses homens quanto tempo? 3 anos. 3 anos que você percebe Jesus curando, Jesus libertando, Jesus fazendo milagres, Jesus operando. E Jesus ensinando, porque em Marcos capítulo 4, versículo 23, a palavra diz que ele percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, libertando. Ele percorreu, ensinando. E por 3 anos ele se assentou com esses discípulos. E ele ensinou. Foram 3 anos de discipulado. Depois de 3 anos ele morre e ressuscita. E ele chega para esses discípulos e diz: olha, vocês já estão prontos. O que eu tinha para passar eu passei. Mas não saiam daqui até que sobre vocês desça o Espírito Santo. Porque ele vai revestir vocês de poder. Você sabe que quando eu procurei minha esposa e disse: amor, eu quero fazer teologia. E a primeira disciplina do curso, na época eu já entrei no curso andando, era hebraico instrumental e grego. E eu lembro que quando eu comecei a ler aquilo, eu falei: meu Deus, que loucura. Eu falei: isso é loucura. E eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu comecei a ler algumas coisas, eu cheguei em casa com a minha esposa e tanto conhecimento na cabeça, você vê tanta coisa, você aprende tanta coisa. E eu disse para minha esposa, e eu falei, o meu maior medo era que a letra, ela tomasse o lugar do Espírito. Preste atenção, nós não podemos ser desequilibrados. Você não pode ser uma pessoa que acha que você não tem que ter conhecimento, que você não tem que conhecer as Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa aprender essa palavra. Você precisa conhecer as Escrituras. Porque existem muitos falsos profetas por aí enganando a muitos. Mas eu quero te dizer que se você não tiver o toque do Espírito Santo sobre a sua vida, isso não vale de nada. Se você não tiver a efusão do Espírito sobre você, se você não tiver a experiência, querida, deixa eu dizer um negócio. Quarta passada a gente estava no culto. Eu falei isso para o pastor Emerson hoje de manhã. E eu lembro que chegou um senhor no culto. E esse homem, olha, sabe aquela pessoa que você diz assim: eu estou cansado de falar. Cansei de ensinar, eu cansei de dizer. Sabe que você diz assim: deixa vir sim. Ele sentou no culto. Só para você ter ideia, ele viu pouca gente. E ele quase que ia embora. Mas ele permaneceu no culto. E eu lembro que teve um momento no culto que a presença de Deus, ela veio e tocou aquele homem. E aquele homem começou a chorar. E começou a chorar. E começou a chorar. E começou a chorar.
E começou a chorar, e começou a chorar, e passou 10 minutos, e passou 20, e passou meia hora, e aquele homem chorando, e o culto acabou, aquele homem sentado na cadeira chorando. E quando eu cheguei perto daquele homem disse assim para mim: ore por mim, porque hoje eu tenho a sensação de que eu preciso mudar. Sabe por quê? Porque Deus tocou o coração dele. Às vezes a gente ora tanto, a gente luta por pessoas, às vezes a gente tenta empurrar a goela abaixo, a gente tenta dizer, você tem que mudar, mas deixa eu te dizer que tem pessoas que precisam de um toque do Espírito para serem completamente transformadas. Existem pecados em nós, existem sentimentos que carregamos, existem coisas que levamos, que só serão transformadas quando formos tocados por Deus. E eu quero te dizer, do fundo do meu coração, essa igreja, a Igreja Batista da Oração, ela é uma igreja que foi semeada com lágrimas, é uma igreja que foi semeada no fogo de um avivamento. O legado que existe sobre esse lugar, ele também está sobre a sua vida. Você precisa ser um homem e você precisa ser uma mulher de oração. Você precisa ser um homem de fogo. Você precisa, onde andar por essa cidade, carregar a arca do Senhor. Hoje vivemos um evangelho da barganha, vivemos um evangelho da mesmice, vivemos um evangelho de tudo, um evangelho das luzes, um evangelho das novidades. E precisamos entender que ainda existe um espírito que rege a igreja. Precisamos compreender que igreja não é clube social, igreja não é clube de amigos, de amizade, igreja é a enviada do Senhor Jesus Cristo nessa terra. E a palavra de Deus, ela diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Aonde andamos, os mortos, os enfermos, os doentes, os presos precisam ser libertos. Se por acaso existem pessoas que passam anos dentro da casa de Deus e elas não são transformadas, é porque elas na verdade nunca foram tocadas. Porque você sabe do que eu estou falando. Você já foi tocar. Você já veio no seu carro aqui, dirigindo o seu carro, escutando um louvor, e quando você pensou que não, você sentiu a presença de Deus ali dentro. Você que é homem sabe do que eu estou dizendo. Você talvez já um dia saiu de casa dizendo: hoje eu vou largar minha mulher, hoje eu vou trair ela. E no meio do caminho você encontrou alguém e você sentiu a presença de Deus e você teve nojo do seu pecado. Porque a palavra diz que só quem pode convencer o homem do erro é o Espírito Santo. Façamos tudo. Trabalhemos, nos esforcemos, mas não deixamos de entender que existe um legado que está sobre nós, que é um toque da presença de Deus. Sabe, irmãos, eu preciso falar. Você sabe que a gente está ali no Jaderlândia e você sabe que, eu não sei se você é assim, quando você sai de casa, que você passa um tempo fora, quando você volta, você consegue enxergar coisas, porque você saiu um tempo. E você sabe que tem uma coisa em nós que sempre foi excelente, que era a adoração do nosso povo. Isso foi algo que as pessoas quando vinham aqui, elas sentiam isso. Pastor Tiago sabe do que eu estou falando. As pessoas, elas tinham essa noção. E hoje, às vezes, a gente parece que tem que forçar para vocês adorarem. Muitas das vezes parece que a gente tem que tentar fazer mais. Porque com o passar do tempo, as pessoas elas estão perdendo a espontaneidade, a paixão, o fogo. Porque levantamos as mãos porque Ele nos amou primeiro. Porque adoramos, porque Ele é digno da nossa adoração. Porque nos rendemos, porque Ele é o Rei da glória e merece a nossa adoração. Ele merece o nosso louvor. Você sabe que existem armas poderosas através da adoração. E eu quero te dizer essa noite que em 2018 você possa ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Você sabe que eu, quando me converti,
né, há um tempão atrás, eu lembro que muita oração, pouca oração. Sabe como era meu apelido? Pano de chão. O meu apelido quando eu me converti era pano de chão. Sabe por quê? Porque quando começava o culto, as vigílias, os congressos, os retiros, que perguntavam assim, cadê o Mirone? Estava no chão, bolando para um lado para o outro. Pano de chão. Ah, irmãos, monte. Quem já foi para o monte? Meu Deus, que coisa maravilhosa orar no monte. E você vai, e você sobe, e você vê anjo, e você sente a presença de Deus, e você desce de lá tão maravilhado, poderoso. Reuniões de homens de oração, homens de fogo, de poder. Sabe o que às vezes está faltando? É você mulher, é você marido. Sabe o que falta para a sua família mudar de vez? Sabe o que falta para haver a restauração do seu casamento? É vida de oração. É atrair a presença do Espírito para dentro da sua casa. É ser ousado no Espírito. É ter a capacidade de declarar e dizer que o Senhor é o Senhor desse lar e dessa casa. Muitas das vezes nós precisamos dessa presença maravilhosa. Eu não sei você. Às vezes eu estou meio durão com a minha esposa, que homem é assim. Homem é turrão. A maioria dos homens é turrão. Homem é turrão. Homem é um negócio. Ontem mesmo, ela foi engraçada que desceu uma moça e passou uma vizinha nossa. Aí eu disse, bom dia. Aí ela brincou comigo e disse assim, tu podia falar comigo assim, um bom dia assim. Porque marido se acostuma com a esposa, aí o bom dia dele é bom dia. Já viu que marido vai atender o telefone? Ele vai atender o telefone de outra pessoa, alô. Ele pode estar com raiva, mas quando ele atende o telefone de outra pessoa, alô. Na maioria das vezes, quando ele vai atender o teu, o que é? Aí a minha esposa diz, mas você já percebeu que quando você vem para o culto, que você é tocado, dá até vontade de abrir a porta do carro. E você fica mais romântico, você fica mais apaixonado. O amor é diferente. É verdade. Você sabe que quando eu fui para o encontro com Deus, que eu fui tocado pela presença de Deus naquele lugar, até as borboletas que passavam na rua eu chorava. A suprema excelência da criação de Deus. Você sabe do que eu estou falando? Você que está aqui essa noite sabe do que eu estou falando. Você sabe que o que te fez vencer o pecado, o que te fez vencer o adultério, o que te fez vencer os desejos da tua carne, era quando você vinha para as vigílias, era quando você vinha para os cultos e você era tocado e você saía daqui cheio do Espírito Santo. E você chegava no trabalho no outro dia e alguém tentava te subornar ou tentava te enganar e você dizia, eu não posso, porque você lembrava que um dia anterior você tinha sido tocado. Porque você decidia que você queria aquela presença durante dias na sua vida. Existe uma palavra de Deus para muitos aqui. Vocês precisam voltar o caminho. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês precisam me buscar como me buscavam no começo. Nós precisamos ter um coração encharcado e apaixonado por Deus. Você sabe que o culto não começa aqui. Uma vez eu perguntei para um grande homem de Deus, por que em certos lugares não acontecem milagres? Sabe o que foi que ele disse para mim? Não é porque Deus não se manifestou, não é porque não houve fé na pessoa que estava ministrando, é porque o ambiente, as pessoas não acreditavam. E ele provou isso na Bíblia. Quando Jesus, lá na sua terra, no meio dos seus parentes e amigos, a Bíblia diz que ele não operou grandes milagres, muitos milagres, porque não havia fé no coração do povo. Você sabe quando é que a palavra vai ser poderosa? É quando você sai da sua casa, você entra no seu carro e você já vem glorificando o Senhor, exaltando o Senhor.
Você sabe quando o louvor é poderoso, independente de quem está ministrando? Eu não sei você, mas na minha época, quando eu me converti, que eu entrava dentro do templo, eu não sabia se o teclado estava ruim, se o violão estava desafinado, se a irmã ela não cantava. A única coisa que eu sabia é que era maravilhoso, porque tinha a presença de Deus. 10 anos depois, eu sentava no banco, e quando eu via aquele irmão subindo, eu dizia, hoje não vai ser bom, porque é o irmão fulano de tal. Se fosse o pastor Israel, eu já vi irmão voltar dali. Quem é que vai pregar hoje? Meu Deus do céu, eu vou ver o jogo do Flamengo. Você sabe que você não precisa de um homem para ouvir a voz de Deus. Ele é só um canal. A palavra, ela é viva e ela é eficaz. Você sabia disso? É verdade. Você não precisa. Lógico, gente, presta atenção. Lógico, tem gente que... Existem coisas que é notória. Você sabe do que eu estou falando. Mas Deus já falou comigo na traseira de um caminhão, ali na Altamira. Eu vinha no carro e eu dizendo, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Fala comigo. Eu liguei para um amigo, me dá uma palavra, não tem. Eu fui atrás de profeta, não falou. Eu chegava perto dos pastores já assim, ó, com cara de coitado. Eu tava para botar uma chave de carro de uma Hilux assim emprestada na cintura, para ver se alguém me via desses assim e liberava uma profecia sobre a minha vida. Ninguém. E eu tô ali na Altamira. Eu paro o meu carro, eu baixo a minha cabeça e eu digo, Deus, fala comigo. Quando eu levanto a minha cabeça, tem um versículo pregado na traseira do caminhão. E o versículo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o Espírito Santo disse ao meu coração, sou eu que te fortaleço. Eu sou teu Deus. Você sabe que às vezes a gente espera muito. Não tem barba, não está de gravata. Quando nós somos apaixonados. Ei, irmão, eu lembro que eu com essa mulher aqui, quando a gente namorava, se eu desse para ela um borrão velho, com um monte de coisinha escrita, de coraçãozinho, isso era lindo. 10 anos depois de casar, chega em casa com um borrão velho, no aniversário dela, de casamento, para te ver o que vai acontecer contigo. Como fala o pastor Cláudio Duarte. Chega para te ver. Vai, leva. Vai. Sabe por quê? Quando a gente é apaixonado, sabe o que a gente espera? Sentimento. Eu não estou, gente, pelo amor de Deus, uma verdade não anula outra verdade. Não estou dizendo aqui que nós temos que ser pessoas, não é isso. Eu estou dizendo que você tem que encontrar um equilíbrio na sua vida. Você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa buscar o Senhor no teu quarto. Você precisa buscar o Senhor na tua casa. Você precisa entender que se você está frio desse jeito, fria desse jeito, é porque está precisando de novo aquele toque do Espírito. Como, pastor? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, eu cearei com você. É uma decisão nossa. Ela é pessoal. Deus se manifesta de uma forma diferente para cada um. Mas eu quero dizer aqui essa noite, que se você deseja que 2018 seja um ano poderoso na sua vida, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que 2017 foi tragédia para muitos aqui. Quantos DVDs você comprou? Quantas igrejas você visitou? Quantos livros você leu? Quantas pessoas você procurou?
E eu te faço uma pergunta, não estou falando para todos. Deus está falando com alguns aqui. Alguma coisa mudou? Por que a maquiagem está bonita, mas o seu coração está triste? Por que o sorriso está no rosto diante dos amigos, mas no seu quarto você continua chorando? Por que mesmo com tudo que Deus já fez, você continua se sentindo triste e cansado? Porque Deus está dizendo, sou eu que tenho a água da vida, e só eu que posso saciar essa sede que está dentro de você. Tem momentos que é você e Deus. Tem momentos que a gente tem que se abrir para ser tocado. Para dizer, Senhor, me toca. Me toca. Um toque vale mais do que muitas coisas. Você sabe que Paulo, apóstolo Paulo, ele teve o seu momento com Deus. Quantos irmãos, imagina, quantos não chegavam para ele e diziam, Paulo, é verdade, Jesus, ele morreu, ele ressuscitou. Paulo, eu vi com esses olhos. Paulo, olha, porque as profecias, e sentava com ele, mostrava, explicava. Mas mesmo assim ele perseguia os cristãos. Até que um belo dia, aquele homem culto, conhecedor, aquele homem que tinha uma ideologia formada, ele teve uma experiência e ele foi tocado. E esse homem que foi tocado, ele diz, eu tenho perda, eu tenho tudo por perda, perda todas as coisas pela excelência de Cristo Jesus. E sabe o que ele compara? Tudo que ele sabia, tudo que ele tinha na sua cachola, ele dizia que aquilo era como se fosse um esterco. Sabe por quê? Porque ele sentiu, ele viu e ele sabia que Cristo era real. Se você deseja caminhar 2018 cheio de Deus, você precisa se abrir para Ele. Você precisa chegar nesse lugar e se entregar. Você precisa fechar os seus olhos e dizer, Senhor, eis-me aqui. Sabe, irmãos, deixa eu falar, nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja que acredita nos dons. Nós somos uma igreja que acredita na manifestação de Deus. Abra-se para Deus novamente. Você sabe que em Gênesis capítulo 28 tem a história de Jacó. E você sabe que Jacó, ele era gêmeo de um irmão. E ele nasceu depois. E você conhece o texto e você sabe que Esaú, ele se casa com algumas mulheres que não era da vontade do pai. E o pai se entristece. E a mãe de Jacó pega essa oportunidade para dar a oportunidade de fazer com que Jacó fugisse. Porque o irmão disse que depois que o pai morresse, ele ia matar Jacó. Porque Jacó roubou dele o direito, a bênção do pai e roubou a primogenitura. E Jacó aproveita aquela oportunidade, a mãe chega com o pai e diz, olha, libera ele. E o pai libera ele para ir embora, para fugir de Esaú. E nessa fuga, no caminho de fuga, lá em Gênesis capítulo 28, você lembra que ele sonha, ele deita, ele coloca uma pedra como travesseiro, ele deita, ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê Deus. Ele vê Deus. E quando ele acorda, ele diz, verdadeiramente Deus está nesse lugar. E ele pega aquela pedra. E o que ele faz? Ele coloca aquela pedra, ele derrama azeite sobre ela, ele faz um altar. Depois que ele faz esse altar, o que ele faz? Ele faz uma aliança com Deus. E ele diz, Deus, se eu for, o Senhor me guardar, me proteger, eu te servirei, tu serás o meu Deus. Você sabe que pode parecer besteira, mas quando Jacó acorda, que ele pega aquela pedra, ele levanta um altar, ele derrama um azeite, ele está dizendo, Deus, a partir de agora, eu estou
me aliançando e renovando a minha vida íntima contigo. A partir de agora, tu és o meu Deus. Eu faço um voto, eu faço uma aliança com o Senhor. Você sabe que tem muita gente aqui com o altar destruído. Tem muita gente mudando de fase, de ciclo, e o seu altar está destruído. Tem pessoas aqui que não buscam mais Deus. Tem homens aqui que não tem mais palavras do Senhor revelado. Tem mulheres nesse lugar que não são mais sacerdotisas da sua casa, porque o seu altar talvez está destruído. E Deus está te dizendo, se você deseja ser abençoado, você precisa edificar um altar. Que 2018 seja um ano de edificação de altar na sua vida. Irmão, faça diferente. Faça diferente. Abandone o pecado. Abandone o erro. Abandone a mentira, a inveja. Abandone aquilo que te afasta do Senhor. E eu tenho certeza que quando chegar em 2018, você vai ver a mão poderosa de Deus sobre a sua vida. Só que isso é uma decisão, é uma posição. E por que eu falei a história da nossa igreja? Porque sobre essa casa existe um legado. Não é esse prédio, não é essa estrutura. Sobre esse lugar existe um legado. Um legado de avivamento. Quantos pastores já vieram aqui? Quantos? Quantas ministrações, quantos momentos especiais, quem acompanha a história dessa igreja sabe. E Satanás é sujo. Porque muitas das vezes ele percebe o que Deus está fazendo. Ele sabe o que Deus está para fazer, não porque ele tem o poder de ver, mas porque ele sente. E muitas das vezes ele tenta tirar aquilo que nós temos. Eu quero te dizer essa noite que o legado que está sobre essa igreja também está sobre a sua vida. Que o legado que está sobre essa casa também está sobre a sua casa. Que o legado e o manto profético que foi derramado sobre a Igreja Batista da Oração também está dentro do teu lar. Que as mesmas experiências que Deus já derramou sobre essa casa, sobre esse lugar, elas também serão derramadas e ministradas sobre a tua vida. Que da mesma forma que os nossos filhos foram gerados nessa casa e eles estão crescendo segundo o manto de Deus, os teus filhos também crescerão sobre o manto de Deus. Sabe que eu lembro que eu estava comentando um dia desse com a minha esposa que existia uma época que os jovens buscavam tanto Deus que não tinha corte, não tinha os métodos porque a santidade era algo primordial para se ter a presença de Deus. Porque a Bíblia dizia que sem santidade era impossível ver a Deus. E nós nos santificávamos, não porque haviam regras, mas porque nós éramos apaixonados pelo Senhor. Quando eu namorei com a minha esposa, 5 meses. 5 meses. Casou quantos anos, pastor Zé? 17 anos. Quantos anos ela tinha? 18. Na nossa época, Rafael, tu teve 200 namoradas, Rafael? Não teve. Rafael não teve. Sabe por que o Rafael não teve? Porque ele sabia a consciência do peso da santidade. Não tínhamos. E hoje, no modelo moderno de igreja, nós impomos regras para tentar impedir o avanço. Você quer impedir o avanço da sensualidade? Ministre o Espírito de Deus sobre os jovens. Ministre a presença de Deus sobre a igreja. Faça com que eles tenham paixão dentro deles. E eles serão santos. É um princípio. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta do pecado. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você deixa de praticar coisas erradas. Porque aonde abunda o Espírito, não tem como abundar coisas erradas. Dominar com coisas do mundo. Isso é um princípio da igreja.
Isso é um princípio de Cristo. Isso é um princípio que vem dos primórdios. E hoje, sem perceber, Você sabe que a maioria das canções antigas foram canções... Quem lembra daquela canção do pastor Antônio Cirilo, que é a presença da glória? Quem lembra dela? Marcou sua vida? Até hoje, se cantar essa música aqui, todo mundo vai... Você sabe que essa música foi dada com 21 dias de jejum em cima do monte. Todos os dias ele pegava a bicicletinha dele. E ele subia o monte. E ele descia. E ele subia o monte. E ele descia. Aí hoje, não estou dizendo todos, mas a grande maioria, pega um papel, uma caneta e diz assim: eu vou fazer uma música porque eu vou gravar um CD. A grande maioria daqueles que lançam canções fazem parte de um mercado gospel. Antigamente as canções eram canções que... 10 anos. As canções do Diante do Trono, 20, 30 anos depois tem gente cantando. Eram canções barganhadas à base de oração, de busca, de jejum. A maioria... Quem já ouviu aquela palavra, pecadores na mão de um Deus irado? Quem já viu? Jonathan Edwards. Sabe por que essa palavra, ela passou por gerações e até hoje ela é viva? Sabe por quê? Porque foi barganhada na base da oração e do jejum. Você sabe por quê que a Assembleia de Deus, há 100 anos atrás, aqui em Belém, ela começou? Porque aqueles homens participaram de um avivamento que houve lá nos Estados Unidos. E eles foram tão tocados pelo Espírito que eles falaram: aonde é que a gente pode ir para a gente começar uma igreja? E eles viajaram de lá e eles vieram. Era assim. Mas hoje é diferente. As pessoas começam: eu vou começar uma igreja porque dá lucro. Eu cansei desse ministério, eu vou abrir outro. Eu não gostei desse pastor, eu vou mudar para lá. Eu vou misturar a igreja com política. Eu vou maquiar o púlpito. Eu vou manchar o altar do Senhor. Nós precisamos edificar novamente a base da santidade na igreja, de uma vida de Deus. Nós precisamos estimular um povo santo. Você sabe que, deixa eu te falar um negócio, irmãs, eu vou dizer um negócio para vocês. Hoje eu tô, talvez nunca mais eu volte, viu, pastor? Nunca mais. Se estiver gravando ali, pastor Hebe, me perdoe se estiver assistindo o culto agora aí, tá? Fique tranquilo, eu lhe amo. Amigo, deixa eu lhe dizer um negócio. Deixa eu dizer um negócio para ti. Eu vou falar, hoje, com toda sinceridade, irmã, eu sou de uma época que a mulher se olhava no espelho e ela dizia: Espírito Santo, e aí? Mas às vezes a gente vem para a igreja de qualquer jeito. A gente vem para a casa de Deus para buscar o Senhor, achando que Deus vai receber qualquer coisa. Eu sou de uma época em que Deus era tão santo que você não podia fazer para Deus qualquer coisa. Você não podia dar para Deus qualquer coisa. Gente, desculpa que eu vou falar. Eu sou de uma época que para mim dar oferta, eu passava o dinheiro com ferro para não ficar amassado. Quem já fez isso? Não tenha vergonha. Tem alguém que já fez isso aqui no passado? Será que foi só eu? Meu Deus do céu. Se tiver, tem gente que não quer dizer. De passar, se o dinheiro tivesse muito amassado, eu passava. Porque eu estava dando para Deus. Pastor, isso é besteira. Besteira não, irmãos. Não é besteira. Ou nós resgatamos a pureza da igreja, ou à medida que o tempo passar, nós iremos... Você sabe o que está acontecendo lá fora? Ontem eu estava lendo sobre isso, eu estava fazendo um estudo ontem sobre as igrejas, sobre, na verdade, as religiões. E eu estava olhando as 10 maiores religiões do mundo. Você sabe qual é a religião que mais cresce no mundo hoje? Quem pode me dizer? Qual?
Qual? Islamismo. Hoje a religião que mais cresce no mundo. Você sabe qual é a proporção para eles se tornarem a maior religião do mundo? 40 anos. 40 anos. Você sabe como é que está a Europa hoje? Você já foi na Europa para você ver como é que é as igrejas evangélicas protestantes na Europa? Você sabe como é que tá as igrejas da Alemanha? Você já viu como é que tá? Você já parou para olhar e, pastor, eu vou dar uma olhada para ver como é que tá a igreja cristã no mundo. Graças a Deus que o lugar que ela mais cresce é na África. Está crescendo assim. Mas está diminuindo. Sabe por quê? Modismo, muitas coisas permitidas, muitas pessoas se envolvendo e as coisas se perdendo. E eu quero te dizer que sobre essa casa existe um legado. Nós somos uma igreja de adoradores, de homens e mulheres que buscam a presença de Deus. Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós somos homens e mulheres que buscam a santidade do Senhor. Se você veio aqui essa noite atrás de uma namorada, eu quero te dizer, você está no lugar errado. É brincadeira. Achar namorada para outro lugar. Menina daqui, elas só namoram para casar. Aqui casa. Mas eu sei que tem gente que vem sim na igreja. Tem. Uma vez chegou um bonitão aqui na igreja. Eu corri logo em cima. Eu disse, que é que tu quer? Eu já conheci o indivíduo do mundo, eu sei que tu quer. Porque tem uns cabas que diz que não tem lugar melhor para arrumar namorado do que na igreja. Quem já ouviu isso? Olha aí, a Adriana sabe o que eu tô falando. E o bonitão chega aqui todo bombadão, malhadão, no culto domingo. Derrama uma lágrima, irmã. Olhe para ele, veja se ele tá mesmo chorando. Pastor, tô apaixonado. Não, as meninas daqui, elas casam. Sabe por quê, irmã? Deixa eu te falar um negócio. Jugo desigual não dá certo. Não dá. Chega uma hora que não vai dar certo. Sabe, nós precisamos resgatar a pureza e a santidade. Isso é verdade. A igreja do Senhor, ela precisa novamente entender a importância do Espírito Santo. Não coloquemos o Espírito Santo para fora das nossas vidas. Ele é santo, ele é puro, ele é imaculado. Amém? Então, pastor, eu quero ter um 2018 poderoso e abençoado. O que você tem que fazer? Edificar um altar. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Se você buscar a Deus a ponto dele vir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, você vai ver o resultado. Lógico, buscando o Senhor através da sua palavra e buscando o toque do Senhor para a sua vida. Amém?